dia! Bom dia, Celso. Bom dia a todos os presentes aí em Infomoney TV. Isso aí, bom dia, Góes, bom dia, pessoal. De volta a mais um Batalha do Século. Dia mais tranquilo, né? Abertura. Pô, era. Ontem foi uma segunda-feira negra de manhã, né? Isso, cara. Lá fora a bolsa chegou a cair 7%, aqui também. A Fechou melhor, mas... Petrobras não deu nem chance do pessoal querer comprar em 8, né? Porque fechou a 8h30, abriu a 7. Caiu, voltou ou não? Como é que tá? Que isso, produção? Tudo certo? Tudo certo. Isso é terça-feira, imagina sexta. Vai ser complicado a sexta, hein? Mas... Produção ficou com medo da bolsa aqui, jogou uma... pô, não fala não. Mas e aí, Celso? Não mudou muita coisa em termos de cenário, a não ser a China, né? Agora, então vou começar já perguntando para você aqui, sua opinião quanto a algumas coisas que eu considero aí. Porque é o seguinte, né? A China subiu 150%, com todo mundo dizendo que era bolha, inclusive você, aqui uma vez, né? Que ia dar problema, que não tinha nenhum fundamento para estar subindo tanto. E, sei lá, eu tive uma sensação de que a China também foi um trigger para fazer o mercado americano e europeu realizar, porque estão precisando já faz tempo, né? Sim, acho que os Estados Unidos estão muito alto, segurando. Você vê que ele não consegue fazer novos topos, não consegue andar muito, fica ali acumulando, mas também não consegue cair. Sim. Então eu acho que usaram um pouco como trigger. E você acha que essa queda da Bolsa Chinesa, em primeiro lugar, reflete mesmo economia, gera um estresse na economia real de verdade? Você acha que do mesmo jeito que subiu está vindo e não mudou tanto? Não, acho que reflete o impacto mais da economia, piora na economia mesmo. Né? Quer dizer, a bolsa subiu, eu até brinquei ontem no Conta Corrente, na participação, falei, pô, quando eu vi uma foto postada de um vendedor de banana na feira operando home broker... Essa é um clássico. Pô, tem uma coisa muito errada. Mas essa é né? antiga, essa foto, hein? Já roda, mas aí ninguém publicou de novo, velho. Aí você fala, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Então é impressionante, né? Esse problema por lá. A bolsa, desde a alta, né? Em junho, bateu o topo, a China, cai mais de 40% lá pra cá. Mas subiu. Mesmo assim, porque sobe pra 100%. baixo, eu acho que agora tá no zero, né? Partiu daí e voltou. Mas ainda acho que é complicado, né? O país, ele está subindo por conta de estímulos, mas os estímulos têm limite, né? O governo não pode ficar injetando dinheiro na economia para crescer. E é claro que, assim, o reflexo das commodities, acho que é óbvio, é verdadeiro e está acontecendo, o que faz o Brasil pegar na veia, mas você acha que isso, para economias centrais, Europa e Estados Unidos, é realmente um problema? Afeta, porque como ela é uma das principais consumidoras, ela está desvalorizando muito a moeda, para o produto dela ficar mais barato. E aí, ela sabe, a China produz tudo, né? Então, só não funciona a chancela de qualidade para avião, né? Porque avião só não quer um avião chinês. Eles tentam, só que não conseguem. Até carro, que é tido como o pior carro, é deles, que não tem aquele de crash test, né? O teste de impacto. Ele não tem nenhuma estrela. Um carro consigo não tem nenhuma estrela. De 5 estrelas não tem nenhuma. Então, assim, eles conseguem, né? Vender de tudo. Então esse é o receio com a devaluação da moeda. Pro lado de taxa de juros em si, é positivo na questão de repente, ano que vem só, demorar mais para subir os juros americanos. Não, para os Estados Unidos com certeza. Acho que ficou para o ano que vem, não fica para esse ano. Sai um dado agora também, até por isso que a Bolsa aqui reagiu. Saiu um dado, vendas de moradias novas, se eu não me engano, eu esperava 5,8 de crescimento, veio 5,4. Então, mais um dado que corrobora. Dólar para baixo, economia dos Estados Unidos, né, para baixo, provavelmente um aumento de juros no ano que vem. Engraçado que eu tive uma sensação dessa aí, de que só ia ser ano que vem mesmo, já faz tempo atrás. A economia não tá subindo, né? Teria que ter uma melhora muito grande. Na época, a Bloomberg dava 90% de chance para esse ano. Não, agora está 30% para setembro. Eu nem sei como é que está dezembro, mas cada vez pior. Entendi. Bom, então, mudou pouca coisa, porém o cenário sempre esteve ruim, né? Não tá. Aqui tinha um problema político e econômico, interno. Agora você tem crise lá fora. E bolsa não tá barata. Eu sempre destaquei isso aqui. Esse ponto era bem chato. Ficando. Tá ok. Ainda não tá no preço. Tá 10,2 vezes lucro, 10,3. Sei lá, ontem, é lógico que a gente ficou muito pouco tempo lá, né? Mas ontem a gente veio abaixo de 43 mil no Ibovespa. Sim. Mas por múltiplo, olhando preço sobre lucro, né? Porque os lucros das empresas estão diminuindo, você não tem um lucro crescente por conta da economia desacelerando muito forte. Então, bolsa não estaria barata ainda por fundamentos.
E até o Sup está perguntando aqui, Góes, aproveita Petro 4. Não sei se você vai falar de índice primeiro. Quer falar do índice primeiro? Eu posso falar. Vamos rapidamente então no índice. Depois eu jogo na Petrobras direto. Boa. Então, o índice, a gente tem esse figurão de semanal aqui, que é uma configuração clássica de ombro, cabeça, ombro. Embora alguns autores não gostem de considerar essa figura quando ela está no fundo do movimento, eu acho que está muito perfeita, né? Eu acho que mais do que tudo, isso indica que a troca de mão dos investidores aqui configurou um clássico da análise técnica, que foi inventado, sei lá, 500 anos atrás, já observaram que esse padrão aqui funcionava. E a gente está falando que isso aqui, se a gente pegar 100% da cabeça mesmo, poderia vir a 35 mil. A gente está num suporte importante nesses 43 e pouco, que é um primeiro teste. Aqui eu diria que a gente costuma olhar nesse tipo de Fibonacci que a gente faz. Esse primeiro objetivo é um objetivo que falha ou não, né? Então aqui poderia falhar esse rompimento ainda, caso essa mínima fique consistente durante um bom tempo. Se não, eu vejo o mercado no 40 mil a 39,5 e num ambiente normal da figura e num ambiente mais estressado lá no 34, 35, que é queda pra caramba, considerando aí também inflação, tempo, né, das últimas vezes que a gente viu o mercado lá, né? Sim. Bom, e aí no diário eu acho que o nível de risco de abrir vendido está muito alto, mas é aquela história do levantou, cortou, né? O que eu queria era um repique, eu acho que o repique poderia ir até uns 47 mil, estava esperando há pouco tempo atrás que poderia ir até uns 49 mil, mas com essa queda desceu as linhas vermelhas e eu já acho que já no 47 mil eu já procuro venda, tanto no Ibovespa quanto na papelada aí principal. E aí vamos para Petro, que como eu imaginava e falei aqui nas últimas batalhas, eu acho que essa segunda... Vamos considerar os 3 toques no R$8 como uma primeira vez que veio a 8, né? Veio a 8, voltou, veio a 8, voltou, veio a 8 e voltou de verdade. Nessa última aqui a gente teve 50% de alta, sem parar. E eu acho que os investidores registraram, né? Então, se Petro voltar a 8, eu quero comprar. E aí ela nem parou no 8, né? Fechamos sexta-feira a 8h30, abrimos a 7h70 e estamos trabalhando no 8 agora. E você me pergunta, é para comprar? Não. Eu acho que só no day trade, só num tiro muito curto para pegar um repique. O que eu quero é vender. E aí, se por acaso eu repicasse para próximo de 9, eu ficaria bem confortável para vender. Aqui realmente o nível de risco de abrir vendido é muito alto. E como eu posso projetar isso aqui é muito complicado. Realmente não tem muita projeção não. Vamos ver o semanal aqui, se tem alguma coisa. Não tem. Eu acho que Petrobras poderia ir para 5. Que isso. Se o cenário for de 40 mil a 35 mil, acho que Petrobras poderia ir para 5. Então, por enquanto, eu estou esperando subir para vender, não consigo abrir vendido aqui. Acho que tem possibilidade disso, né? De repente até fazer um day trade na compra. Pode retomar para a gente. Aliás, hoje, até agora, os papéis à vista no day trade são todos na compra, né? Sim. Itaú, Banco do Brasil, tiveram padrões de compra, principalmente porque o mercado abriu lá em cima, deu uma realizada para os suportes e começou a tentar retomar. Então não tem problema nenhum fazer day trade na compra. Agora, com uma cabeça de swing trade, dormindo na posição e tudo, eu não consigo abrir vendido aqui, eu quero ver um repique, mas para procurar vendas. Em Petro, a gente até reitera o call, a gente está short já em Petro já há bastante tempo. A gente reitera, está na nossa carteira short. Vai diminuir alguma coisa? Não, ainda não, permaneço. Resultado do terceiro tri tende a vir muito ruim. Né? Tem 415 bilhões de reais de dívida, 73,5% atrelado ao dólar. O dólar sobe mais de 12% no trimestre, então vai impactar negativamente a companhia. Petróleo em queda. A gente fez até hoje, está no nosso relatório matinal. Né? Se quiser ter acesso ao cliente, tem acesso direto na nossa base. Se não, abre a sua conta, tem acesso ao relatório. E aí a gente fala justamente, né, sobre o custo de extração, o lifting cost, mais a participação governamental, royalties, tudo isso do petróleo. Hoje, né, ela não fala assim, quanto é que custa o petróleo para extrair do pré-sal. Ela faz, olha, o custo de extração da Petrobras, seja onshore, né, em bases, né, na terra, ou offshore, ele coloca como um preço só. E aí, esse preço, participação governamental, ele faz uma média. Aí você não sabe quanto é que custa do pré-sal, que óbvio que é mais caro. Pô, extrair na terra ou extrair no meio do ultra profundo é muito mais caro. Então continua. Você já falou a média, não, né?
Não, aí ele fala assim, a média hoje está em 12, 13 dólares o barril de extração. Só que a participação governamental custa mais ali uns 12, 13 dólares também. Então soma-se 24, 25 dólares, extração mais participação governamental. O Brent, que é o que ela utiliza para vender o parâmetro de preço, né, para ela vender o petróleo, que ela vende petróleo mais pesado e importa leve. Ela está 43 dólares o Brent. Só que ela vende com um desconto de 10 dólares porque é um petróleo mais pesado. Então ela vende ali 33, 34 dólares. Tá no Custa limite. 24. Aí você fala, mas tem 10 dólares de diferença. Peraí, despesas administrativas, despesas com vendas. Você está falando só da extração lá na plataforma e o governo. Fora, trazer, logística, entregar, tudo mais. Então, está começando o que você falou, está no limite. E alguns blocos podem estar tomando prejuízo agora. Então... E é uma coisa que muitos falavam, né? E, inclusive, o papo sempre foi... 45 dólares não é viável, pré-sal. Pro pré-sal. Tá 43, ela vem por menos. Então, entrou no cenário de e uma verdade exploração que e produção de petróleo ruim. Não tem cara de que o petróleo tá barato e vai voltar. Isso aí, esse é o ponto. Desacelerando, China... a China consome 8 milhões de barris de petróleo por dia, Estados Unidos 25. Mas os Estados Unidos também não está crescendo. Fora isso, um cenário altamente problemático. E o dólar subindo, petróleo caindo, para a gente pôr fundamentos, pode continuar vendido, que esse é o cenário. Então você complicado. Vê que esse 5, não estou falando nenhum exagero. Não é. E não está barato. Você olha por múltiplo, qualquer coisa da análise que você faz de Petrobras, ela vai tem que fazer um aumento de capital. Em algum momento ela vai ter que fazer. O governo vai postergar isso, porque senão perde o grau de investimento. Outra coisa que eu estava falando outro dia para um cliente meu, e queria também saber a tua opinião, é que hoje a composição do Ibovespa vai trabalhando de uma forma bem mais legal, né? Sim, mais no mercado doméstico. Exatamente. Então, assim, a tendência, principalmente se esse estresse continuar, é que a Petrobras vai perdendo peso, né? Ela é a blue chip, o papel das opções. Sim. Isso total. é uma coisa que ajuda também na recuperação da bolsa em si, né? Como até para o preço-lucro, etc. Sim, isso eu concordo. O múltiplo hoje, não dá para olhar a média, só 10,5. O múltiplo hoje tende a ser mais alto. O Ambev saiu de 2% para 7% de participação. Se ela negocia 20 vezes lucro, ela puxa para cima. Real estate puxava para baixo. É por isso Acabou. que também não fica mais tão barato o Ibovespa em si. Tem esse lado, sim. Bancos puxam um pouco para baixo, né? Itaú abaixo de 7 vezes lucro, mas eu concordo com você que tem que olhar nesse sentido. Barato, hoje a gente só acha financeiro, bancos, né? Outros setores ainda estão extremamente caros. Mas já caiu muito. Só que você tinha um preço do petróleo no passado mais de 100 dólares. Aí o preço sobre o lucro era outro. O petróleo caiu para baixo de 40 dólares. O WTI nos Estados Unidos está a 38 dólares. Que a gente vê, e aí a gente lembra do exemplo do clássico da OGX lá, que era uma das mais importantes do Ibovespa, saiu. É isso aí. Então, penny stock. Exatamente. Então, assim, tem esse lado, eu acho que foi bem legal essa medida, pra gente não ficar muito na mão. As commodities todas, né? Sim. Porque o siderurgia, meu Deus. Não, né? lambeu, acabou, né? CSN é capaz de não pagar nenhum bondes, né? É isso aí. Não, a pessoa tá falando isso. Mas até que paga, mas... Ontem subiram 30%, né? Com um prêmio de 30% ao valor de face da CSN, emissão de títulos, impressionante. Eu jantei com um amigo esse fim de semana que tem bonde pra caramba brasileiro, dinheiro lá fora, tudo em bonde. E ele falou, porra, essa CSN tá me dando dor de cabeça. Ele falou que ligou pro amigo dele, que ele confiava, ela falou, zero. Aí eu só lembrei dele segunda. Falei, pô, imagina que ele deve estar... mas ele falou que não vai zerar, não. Mas enfim, então realmente a tendência é que a gente fique menos dependente de commodities, que a gente está falando do índice Ibovespa, né? Que o Ibovespa comece a ficar mais financeiro, mais robusto no sentido das empresas, né? De geração de caixa e etc. O que eu acho que é interessante para o mercado brasileiro no futuro aí. Vamos lá. Boa. Temos aí. Bancos em geral e Banco do Brasil. O que você acha? O Luiz está perguntando aqui. Bom, o Banco do Brasil é o gráfico mais feio dos bancos, mais feio. Dizem que é muito barato, não sei se isso é verdade, né? Que talvez mas tem que ser. O preço sobre o lucro seja o mais barato. Mas eu vou botar os gráficos aqui. Agora, aí você vê a análise fundamentalista versus técnica, hein? Quanto tempo que eu não falo que é venda nesses bancos? Não, mas Banco do Brasil não é para ter mesmo, não. Não, eu digo o Itaú, o Itaú Bradesco também. Mas Mas é o que eu te falei, né? É claro que a análise gráfica nesse lado de curto prazo, ela tende, né? Se não fosse assim, não teria nem sentido, mas ela tende a ter um nível de acerto maior e aí a gente pode utilizar as duas análises para vocês, dependendo do teu perfil. Trader, venda nos bancos, deu venda, foi bonito, vamos cabeça a ombro, eu vou jogar aqui os bancos todos. Vamos cabeça a ombro, venda clara, tudo mandando vender e tal, dinheiro no bolso do trader. Investidor, compre bancos. Não Banco do Brasil, né? Os privados, Itaú principalmente,
Agora, compre aos poucos. Não tente achar, não pegue teu dinheiro e bote tudo lá para você não sofrer, né? Sim. Então, vai tentando isolar a volatilidade, vai comprando de pouquinho em pouquinho, vai fazendo o seu médio, né? Que você vai fazer esse médio num preço bem baixo para no futuro, enfim, se aproveitar disso e dividendos e por aí vai, né? Então, tem para os dois gostos aí. E vamos lá, então, joga no gráfico aqui, vamos começar pelo YouTube 4. Então, eu acho que os objetivos já estão bem interessantes aqui, cara. Quando começou esse somo cabeça-ombro aparecer, parecia loucura, né, Celso? Que essas projeções iriam acontecer mesmo, né? A gente está falando desse ombro cabeça-ombro aqui que perdeu aqui e a gente já falava dessas figuras aqui. Eu lembro dessa onda 1, ó. Aqui a gente comprou, pra você ver, aqui foi... peraí que eu tirei o gráfico. Nesse ponto aqui foi uma pororoca de compra aqui, ó, lá em cima. De repente, essa onda 1 aqui acabou com o gráfico dos bancos. E o tamanho da queda é em relação à onda 1. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa onda 1, projetou em relação a 2 e até passou. 25,60 era um objetivo importantíssimo, né? 24 próximo a 25,60 é um objetivo importantíssimo. Tá? Então, chegamos nesse objetivo. Eu acho que é repique. Ainda continuo pelo gráfico procurando venda. Agora, por exemplo, hoje no 15 minutos eu estou comprado em Itaú. Desde esse candle aqui, a gente está comprado lá na sala com o stop aqui embaixo. Acredito que Itaú pode ir para os 27 e pouco hoje. E pode, no curto prazo, chegar até uns 28, talvez, sei lá. Agora, o gráfico vai precisar fazer um zigue-zague no diário para poder ir para o swing trade na compra. Agora, eu tinha zerado minhas vendas. Tá? Foi uma venda maravilhosa. Eu acho que foi até mais fácil de pegar aqui. Tá? Isso vale para o Itaú, vale para o BBDC4 e não vale para a Bebas, que eu vou mostrar que a figura lá é braba. Então, a figura de Bebas 3, que até o ombro cabeça-ombro um pouco mais torto, estão chamando agora de ombro cabeça-ombro Cerveró, né? E mais torto, porém muito grande a onda 1 também, né? Então, onda 1 enorme. Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Onda 1 enorme, onda 2 objetivo. No caso do Bradesco, talvez por ter comprado o HSBC, testou aquele outro objetivo, né? O que Itaú era no 24, no Bradesco era 22. Testou, também acho que é repique, que esse repique vai para 24 e pouco, 24,5. Acho que dá para comprar no day trade também, talvez, eu não olhei aqui, mas zeraria minha venda. Minha posição no swing trade em bancos zerei a venda. Ganhei dinheiro, maravilha, foi bom enquanto durou, vamos esperar próximas entradas. Agora, a Bebas 3, cara, eu acho que vale a pena não zerar a venda. Embora aqui tenha espaço de repique, eu quero até achar a venda. Embora eu também esteja comprado em Bebas 3 no day trade por aqui, tá? No swing trade eu tenho aqui um problema. Olha o semanal aqui e a gente tem uma figura bem maior aqui, né? Que eu estou considerando que isso aqui é uma onda 1. Essa onda 1 tem a ver até com a especulação eleitoral, que puxaram muito o Banco do Brasil. E eu estou falando que eu consigo enxergar o Banco do Brasil a 14, tranquilo, e podendo chegar até 10,5, dependendo dos níveis de queda. Então, eu gosto mais ainda de procurar venda no Banco do Brasil. Eu acho que o downside é maior. E aí pode cortar pra gente. Agora, se por acaso tiver alguma coisa no sentido de impeachment, no sentido de, sei lá, prisão de poderosos, e se isso trouxer preço positivo para a Bolsa, o Banco do Brasil também está na linha de frente. Sim, vai uma mudança. Se tem um papel que vão puxar... É Petro, Banco do Brasil, Eletrobras. Exatamente, Banco do Brasil eu acho que é bem na veia, né? Esses pontos aí não tem como discutir. O Banco do Brasil tem uma análise assim, que é interessante, que é a seguinte: se você pegar a participação que ela tem na Cielo e na BB Seguridade, o valor de mercado de Banco do Brasil seria menos 8 bi. Ela destrói valor. Então ela está abaixo das somas que ela tem nas participações em outro. Quer dizer o seguinte, que o dinheiro que ela dá, o retorno que ela dá, é negativo, é abaixo da Selic que o mercado considera. Por isso que está bem abaixo de valor, de patrimônio. E você acha muita loucura falar em 14 ou 10,5 para o Banco do Brasil? Não, acho que tenderia a sofrer até pela interferência governamental. Se a gente considerar que a Bolsa chega a 40, principalmente 35, 36, o que a gente consegue projetar no gráfico, nada disso é loucura. Petra 5, a 4, Banco do Brasil a 12 ou a 10.
E por aí vai. Talvez a maior loucura seria projetar o que realmente o gráfico... É interessante isso, né? Sim. Eu não tenho figura no semanal para projetar bancos tão longe, o Itaú e Bradesco. E tenho no Banco do Brasil, e tenho na Petro. Né? É muito legal como o gráfico reflete a realidade dos fundamentos aí. A gente aprendeu um pouco aí. Boa, pessoal falando de Suzano. O João está perguntando aqui, um ativo atrelado principalmente ao dólar, né? Nos últimos dias até sofreu. Tá para dar uma comprada aqui. Mas a gente segue... É um dos poucos ativos que a gente tem em carteira, né, olhando o fundamento, por conta de dólar. O dólar em alta pode ser até que o dólar volte um pouco, principalmente aquilo que a gente discutiu no início, né, aumento de juros só no ano que vem nos Estados Unidos, números piores do que os esperados por lá, salvo as moradias novas abaixo das expectativas, mas a tendência é de alta para o dólar. Um case de desalavancagem financeira estava 5,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Ano que vem já deve chegar 2,5 vezes com a nova planta, né, no Maranhão, que já está aí rodando e exportando. O que o senhor me diz? Pororoca? Vamos de Suzano. Então, é compra em Suzano, tá? É difícil escapar. Você vê que essa linha verde mais grossa, a última vez que testou, deu um calor. A última vez que testou a linha verde mais grossa, deu um calor, mas a gente estava com o stop no fundo anterior e não estopou. E foi lá fazer novo topo. Quando fez novo topo, a tendência de alta se manteve, topos e fundos ascendentes, voltou para a linha verde mais grossa normalmente. É um ponto que só o Ficub vê. A gente tem um pivô de baixa aqui no intraday, poderia ser até venda e tal. Eu acho que não dá para botar um stop muito curto, por exemplo, usar a mínima desse candle no 15,5, mínima de ontem, não usaria esse stop, usaria um stop mais longo. Botaria R$1 de stop, 16,20, 15,20 é o stop, tá? Vou botar 14,99, abaixo de 15, para não ficar no número inteiro. Abaixo de 15 é o stop por enquanto, se passar 16,60 é compra, então pororoca, hashtag compra agora, mas compre pouco, porque ainda não dá para botar um stop muito curto. Se o dólar romper a consolidação lá, pode voltar aqui, se o dólar romper a lateralização dele, eu acho que ele embica para tentar fazer novos topos, isso vai acabar levando a SUSB a fazer um movimento de alta, a gente vai poder apertar o stop e nesse sentido você poderia dobrar ou aumentar o teu lote dessa compra. Mas é compra em SUSB 5, num ponto aqui que a análise técnica clássica nem vê, né? Só que vem funcionando ao longo do ano inteiro. É isso aí. Que, aliás, a gente veio falando também. Acaba que teve um momento ali que parecia que SUSB 5 não seria mais o papel do ano. Isso. Mas com todo o estresse voltou a ser. É isso aí. E a gente fala desde o começo do ano que eu tinha tudo para acreditar que SUSB 5 e Fibra 3 seriam os papéis do ano, né? Os melhores papéis do ano no mercado. O Marcon está perguntando, e o bebê abandonado no gráfico, Góes? Já fez o seu efeito, né? Acho que ele já mandou o cara zerar lá quando fez o padrão e caiu, tô falando para ele saber, fez no R$18 e caiu para 16, ele botou aqui. Então, aqui é o bebê abandonado, o mercado fez efeito. Então, na linha verde, vou comprar, vou acreditar no que está acontecendo aqui. Então, acho que isso aqui foi para o cara que comprou na linha verde zerar e voltar para o game agora. É bastante queda, de 18 para 16 aqui. Isso aí. O Thiago está perguntando, e o dólar? O que a gente acha? Que eu falei, no curto prazo, no longo prazo, médio e longo prazo, acho que é de alta, no curto prazo poderia arrefecer até pela alta abrupta que teve, né, e os dados piores nos Estados Unidos e também uma postergação da alta de juros por lá, não em dezembro, mas só no ano que vem. Eu também, eu acho que no médio e longo é pro alto para mim. Me parece aqui que é um clássico bandeira, ó, que muita gente fala sobe, lateraliza, sobe, ou bandeira, enfim. Pelo Ficub, simplesmente ele subiu a tendência de alta, força de alta muito interessante, bem forte mesmo. Ele caiu para a linha verde deu compra. O stop aqui está segurando, eu poderia estar posicionado até no swing trade comprado aqui, com stop nesse fundo, está segurando. Existe uma chance do dólar arrefecer para 3,35, né? 3,35 aqui, esse é o futuro, tá? Mas está bem provável que a gente venha tentar um novo topo, que como eu falei, eu acho que isso aqui está mais provável, de repente pode até vir no 500 aqui, pode ficar aqui mais tempo, um bom tempo aqui, mas eu acho que vai passar. E a gente vai, sei lá, 3,80, talvez 4, não sei. Eu acho que é o mais provável, mas vamos ver. Não está realmente tão claro. Ele tirou aquela força de alta que a gente viu aqui durante um tempo, deu uma boa arrefecida aqui. Embora pareça que esteja corrigindo na lateral para depois gerar nova compra.
Beleza. Pedindo para olhar Eternit. Eternit a gente nem cobre, até pela liquidez baixa. Ele perguntando se, pensando em dividendos, o que você recomenda? Espera mais um pouco para as ações caírem mais e, consequentemente, para os dividendos aumentarem? Diego, não entraria agora não. Até porque eu não acredito, né? Se o mercado vier a ter uma recuperada, não vai ser nos ativos e líquidos. Esse é um papel que tem uma confusão com uma... Amianto, química. Amianto, a Saint-Gobain, que é francesa, ela entrou na justiça quando a utilização do amianto. É comprovado que algumas pessoas tiveram cancerígeno, né, para fazer caixa d'água e telha, que é o caso da Eternit, né, caixas e telhas. Era uma empresa que tinha um excelente pagamento, né, um dividendo projetado, um pagamento de dividendos elevado. Está tendo não só uma briga societária, que foi o seguinte: os diretores da companhia, o conselho de administração, elevou o pagamento para os diretores sem o resultado ter melhorado. Então, tem alguns acionistas, que a gente chama de acionistas, né, ativistas, que eles compram participação na empresa e querem indicar conselheiros, eles querem participar do dia a dia. Tem algumas casas, principalmente aqui de São Paulo, que compraram ativo e estão brigando por isso. Eu até me reuni um ano e meio atrás com um que falou: a gente vai mudar a visão da companhia, a gente vai fazer acontecer, mas não é tão simples assim. Então, a companhia vem sofrendo por conta dessa interferência, aumentaram os bônus de diretoria sem aumentar resultado. Não bebe, isso não acontece. Então, assim, ainda tem riscos, receios, e a gente não olha mais no detalhe a companhia, tá? Então ainda tem esse problema, né, do amianto, tem várias ações na justiça, a Saint-Gobain acaba brigando por isso, né? Era uma empresa boa pagadora de dividendos, agora tem essa interferência lá. Se os ativistas fizerem efeito, acho que o ativo poderia andar, mas não compraria ainda pensando nisso não. Eu não vou nem botar no gráfico, mas deu venda no 3 e tá 2,16 e até pelo preço você já vê que o ativo tá meio junkie. Como é que é junkie que você chama? Mas enfim, eu não compraria de jeito nenhum aqui, novos fundos, tendência de baixa, não tem nada no gráfico dizendo para comprar e também não dá mais para vender, né? Até porque a última venda que deu para entrar estava em 3 e desde lá só cai, eu não vou abrir vendido agora. Isso aí. Boa, aí mais perguntas aqui. Itaú bate R$27 antes da contribuição social de lucro líquido. Sobre a contribuição social de lucro líquido, tem aquela discussão se é de 15 para 20 ou de 15 para 23. A princípio deve ser 15 para 20 e não deve vir JCP. Né? Já a oposição já bateu com a Gleisi Hoffmann, que falou para aprovar, até porque se não for aprovado em setembro, isso volta de novo para estaca zero e demoraria a ser aprovado. Eu vou te falar, eu acho que 27 tem muita chance de bater e acho que de repente, sei lá, amanhã... Assim. A bolsa do jeito que tá, é aquilo que a gente estava discutindo. O técnico de bancos, apesar de sempre a gente falar que o fundamento é barato, o técnico de bancos era ruim. Por quê? O setor financeiro tem 30% de bolsa. Não tem como falar assim, bolsa cai e setor financeiro sobe. É um negócio meio contrassenso. Ontem caiu menos com o problema da China. Caiu bem menos. O que eu falei lá atrás, quando a gente ainda estava na dúvida do bolsa, eu falei, pelo gráfico desses bancos aqui, a bolsa vai cair forte. Sim. Agora, pode ser até que os bancos resolvam falhar aqui, entrar numa de subir e segurar a bolsa, né? Até porque, quando você monta a carteira, um gestor, né? Você botou lá 30% do setor financeiro. Se ele fica no 0 a 0, os outros setores todos caem, esse setor ele ganha participação na sua carteira. E você fala, eu tenho que diminuir, porque eu quero estar comprado em 30%, eu não quero que ele ganhe até 50%, porque os outros setores perderam participação. E aí você vende um pouco e reduz posição. Fora que gringo não tem setor financeiro. Fica com receio de inadimplência, tudo isso só os locais que estão comprados até a tampa. Mesmo? Estão comprados até dizer chega. Tem gente com 65%, 70% de setor financeiro em carteira, de locais. Então, a gente soltou nossa nova pesquisa para avaliar a bolsa para os próximos 2 meses, né? Alta, média, baixa expectativa e quais os 3 setores que com visão positiva e quais os 3 com visão negativa. O Ricardo Amorim, que já está também meio queimado, mas falou que no segundo semestre a crise vai piorar, mas que ele está vendo um grande fundo aí, que Guaranda. Que ele tá achando que está prestes a ver o fundo de tudo, né? Da economia, da bolsa, de tudo. Eu acho que tem que olhar. Ele falou isso no último Manhattan, eles voltaram agora de férias, né? Férias. Olha, no longo prazo, né? Eu acho que... Eu sempre curto. No longo prazo a bolsa antecipa os movimentos, mas eu não vejo por que vai antecipar agora. Não tem nada de trigger aí para comprar a bolsa. Eu acho que a antecipação que a bolsa vai fazer é preço, vai deixar barato, né? Então por isso que eu falo, se ainda não está barato, né? Eu acho que a bolsa tende a ficar barata. Sim, por isso tem que corrigir mais. Exatamente, eu acho que... E também, sei lá, né? Você vê de 36 mil, por exemplo, se em algum momento dá uma melhorada, volta para 50, já é alta pra caramba, Já. né?
Então, eu acho que tem duas coisas boas. Já que o cenário é ruim, já que tá tudo ruim, eu acho que a bolsa tem mais é que derreter mesmo por dois motivos. Um, para o trader especular e ficar vendido e ganhar dinheiro com isso. Também para o investidor fazer a sua carteira e comprar mais barato possível. E eu acho que diminui a probabilidade dela parar, que acho que é o pior cenário. Ela, né, aquela coisa de estagnar. Ela ficar barata para poder depois ter upside. E isso é o que eu quero, né? Eu quero que a queda seja forte nesse primeiro momento, que fique barato e que aí, em algum momento, qualquer esperança faça com que o mercado volte e a gente continue com bastante volatilidade, bastante oportunidade, tanto para o trader quanto para o investidor, embora seja totalmente diferente. A minha opinião dos bancos, até com a ajuda do Celso aqui, ela é totalmente antagônica. Eu quero vender os bancos, eu já peguei uma bela venda, continuo procurando venda, mas eu acho que como investidor, você pode separar um dinheirinho por mês e, né, ao invés de para de jantar fora e compra Itaú, enfim, pega alguma coisa que você possa economizar, diminui a net, chora na net, diminui o celular, diminui o jantar fora e compra de Itaú todo mês. Tenho certeza que você está fazendo uma coisa boa, porque o preço do jantar fora, o preço da net, o preço do celular não está caindo igual está caindo Itaú. Sendo que Itaú é uma empresa que produz, que te dá dividendos e o resto é só passivo, né? Essa é a cabeça aí, ó, dando uma de como é que é o nome? Finanças pessoais. Que aí. Isso, boa. Vou vender um livro desse também, que vende pra caramba. Vamos lá. Pessoal perguntando de Uzin 5. Por fundamentos, segue short a área de fundamentos. Inclusive está na nossa carteira short. A nossa carteira dia 6 de abril. Até ontem, a carteira long contra a carteira short, ela se iniciou dia 6 de abril. Ela está dando um retorno de 15%. Pô, muito maior do que o CDI. Então, a gente está short em Petro, né, em Vale, Uzi Minas, dentre outros ativos. Então, Uzi Minas a gente segue short, não compra o setor siderúrgico. O dólar ajuda para brecar a importação, mas o cenário, ela desligou um alto forno em Patinga, um alto forno em Cubatão. Segue um cenário totalmente desesperador para as siderúrgicas no Brasil. Venda de automóveis, linha branca, linha marrom, totalmente em queda. Ficaria fora mesmo. E aí? Ela mostra aqui, mostrando no gráfico. Primeiro mostra o poder das linhas vermelhas no FICUB, né? Saiu um resultado, eu acho, teve esse repique. Tocou a linha vermelha, nada segura, né? Olha o que fez o papel, né? A gente está falando aqui de 4,40 para 2,70, né, de queda. Teve até um cliente meu que comprou umas puts aqui, que aí perdeu liquidez. Eu falei para ele, bota 1 centavo menor do que o valor intrínseco, que alguém toma, né? Melhor do que levar para exercício. Aí não deu outra, ele conseguiu zerar. Mas é o poder da linha vermelha do FICUB, por isso que eu falo. Então, o que acontece? O que eu vou achar? Que na linha vermelha vai dar nova venda. O que está a linha vermelha? 3,40. Você vê que tem espaço. Isso é em porcentagem que não acaba mais para chegar lá, se por acaso der um repique. Agora eu não compro de jeito nenhum. Espero subir para vender e o cenário é esse. Pode ir para zero. Tem um gráfico que a gente fala isso. Não estou dizendo... Pode voltar aqui. Quando a gente fala que esse gráfico aqui pode ir para zero, não é que a gente está falando que vai para zero, mas a gente está falando que não tem mais suporte, que a tendência é de baixa e que o conceito de análise gráfica é, enquanto no mercado continuar caindo, acredite que pode ir para zero, para não querer comprar, né? Então, enquanto o mercado está caindo, ou o papel vai para zero, ou o preço não consegue fazer novo fundo, ou seja, o preço faz um repique e quando cai, faz um fundo mais alto. Essas duas coisas têm que acontecer. Ou continua caindo para zero, ou uma hora vai subir, eu vou continuar procurando venda, só que quando cair não vai fazer novo fundo. E aí sim a gente vai poder pensar em compra. O José da Silva falou assim, Celso, com todo respeito a você, Infomani vai acabar te perdendo quando a sessão de jornalismo da Globo te buscar para ficar no lugar da Miriam Veleiton no Bom Dia Brasil. Que isso, concordo. A Miriam conheço, a Miriam é sensacional, eu gosto bastante dela, já fez um comentário excelente no Bom Dia Brasil. Não é minha ideia. Não, a Miriam é ótima. Pô, a Miriam é sensacional. Mas eu acho que realmente o Celso leva jeito para as câmeras e tem uma bagagem, até por já ter trabalhado em fundos, de ter vivido o mercado, né, como poucos jornalistas vivem, acho que nenhum quase. Mais um pouco. Realmente, mas ele vai ficar com a gente aqui. É isso aí, permanece, na Infomani TV. É isso aí, com vocês aí. O pessoal perguntou aqui de BB Seguridade, o que a gente acha, por gentileza, né, um ativo, não é ativo tão barato,
ativo de seguros, a gente prefere Sula 11, já perguntaram até, depois a gente fala aqui, se a Sula 11 atingiu o topo histórico, então olha dois. Vamos olhar BB Seguridade e Sula 11. Eu teria os dois, mas pensando no médio prazo. Sula 11 eu acho que tem uma capacidade maior até de alta, né? A gente tem esse ano provável na BB Seguridade o IPO da Caixa Seguridade, que pode pressionar um pouco o BB Seguridade, e é um ativo mais caro quando a gente olha em comparação a Sula 11. Sula 11 é extremamente barato, 8 vezes lucro, agora deve ter caído, então 7 vezes e meia lucro. É extremamente interessante o ativo, chamando a atenção. E a gente já destacou aqui algumas vezes que poderia ser um ativo, né, que poderia migrar para ser uma operadora de saúde, que aí é um segmento do setor que paga muito menos impostos, então chama a atenção. Mas vamos ver, BB Seguridade e depois Sula 11 aí também no gráfico. Como é que tá? A BB Seguridade, a Sula 11 de repente vai ser diferente, mas vamos lá. BB Seguridade é venda, só que a venda já aconteceu. A onda 3 dela está aqui em cima, né? Ela virou o jogo, a gente veio comprando o papel, acho que essa aqui foi a última que deu o stop. A gente veio dando várias prorocas, dando certo, né? Na linha verde aqui, a gente bota para trás, ó, isso aqui deu certo, lá para trás tem mais até. E nessa última aqui deu errado, estopou. Né? Quando voltou a subir, abriu o que a gente chama de leque aqui no Ficub, né? Abriu um leque para baixo, o santo veio para baixo da banda, o que não estava até a última compra. E eu acho que aqui foi venda, principalmente aqui, ó. Principalmente nesses candles aqui, ou até no rompimento mesmo, né? O próprio rompimento aqui. Deu um vendão, foi pro objetivo, né? Talvez mais uma aqui na linha vermelha. Agora aqui eu acho que zerei as vendas. Quero ver o que vai acontecer. Não compro, prefiro vender. O stop está acima de 31,80 aqui. Se fosse para fazer alguma coisa, eu venderia, mas como o movimento já fez, eu prefiro parar e assistir um pouco de fora aqui o que vai acontecer com uma cabeça um pouco vendedora. Mas acho que Sula 11, que foi a última das moicanas que a gente pegou. Sim. A gente pegou, na verdade o gráfico falou um pouquinho antes, hein, Celso? Eu comecei a comprar pelo gráfico aqui, o Celso veio a concordar comigo, a gente deu pororoca aqui. Até aqui, eu acho que essa última até estou estopado, mas é um papel que é comprador, cara. Comprador. Se botar um candle com massa maior aqui, ó, passar de 16,40 é compra. Agora, ele deu muito dinheiro isso aqui, né? Desde que começou, a gente vai falando de 14, foi para 18, com o cenário de bolsa para baixo. Né? Se passar 16,45 é compra. Se quiser comprar aqui, tudo bem. Stop aqui no 14,59, tá? Então, a gente pode voltar para a gente. Eu diria que pororoca na compra, né? Você é comprador também, né? Também. Mas não tem o hashtag compra agora. Prefiro ou passando 16,5 ou esperar um pouquinho. Mas se quiser comprar, não tem problema também. O stop é um pouco mais longo, talvez demore um pouco. Mas é compra, também concordo. Boa. Você poderia colocar no gráfico XPTD11. Eu não sei nem se vai conseguir ver aí. XPTD11 o que é? É uma gestão, é um fundo da XP que compra ações que geram dividendo, uma gestão ativa. O ativo está com desconto ali de mais de 15% em relação aos ativos negociados. Ele tem CETIP, BB Seguridade, Itaú, BVMF, Ambev, dentre outros ativos. E aí está extremamente descontado porque o mercado olha por conta de liquidez. O ativo sofreu muito. E, por exemplo, se ele, depois de 20 pregões negociando com desconto de 20%, ele vem nas ações e te entrega o dinheiro. Então você já levaria para casa 20%. Pô, eu vou te falar, eu acho que aqui é um ótimo lugar para você fazer o investimento que a gente está falando. Isso. Você acha que a bolsa vai cair? Todo mês comprar um pouquinho. Isso aí. Até porque a carteira dele é muito melhor do que o Ibovespa, pelo jeito. Sim, com certeza. Né? E a gestão ativa. Então, exatamente. Então, ele tá o tempo todo nos melhores papéis de dividendo. Eu acho maravilhoso. Essas horas, quando você pensa em longo prazo, pensa como investidor, quer comprar bolsa, tá aí. XP, TD11. E o gráfico não é tão feio quanto o Ibovespa mesmo, não. Não tem aquelas figuras enormes de queda, não. Isso aí, porque até é mais resiliente alguns ativos ali. Exatamente. Bastante suportes aqui. Mas não vamos nem botar o gráfico aqui, não. Não é muito para trade. Eu concordo pororoco pensando aí na... vai comprando uns pouquinhos. Exatamente. No investimento. Nós aqui, está perguntando o gráfico de Brasil Foods, BRFS3. O ativo até sofreu como a bolsa como um todo, né? A maior preocupação por fundamentos em Brasil Foods é o seguinte: no segundo TRI, teve uma venda muito grande para o Oriente Médio, que elevou muito volume nas exportações. O mercado doméstico vem sofrendo bem, até pela substituição, né, de produtos, lasanha, pratos prontos. Né, e o ativo, até o momento, nesse terceiro TRI, também vai exportando bem para o Oriente Médio. O Oriente Médio perdeu um exportador. Se ele voltar, eu diria que o papel poderia sofrer bem. Mas se ele não voltar,
o cenário ainda é positivo, levemente positivo para ativo. Ele... Mas não teria, tá? Você chegou a vender ele nessas carteiras? Já, aí já zerou. Já. Pô, ontem ele deu uma queda aqui. Eu sou comprador nisso aqui, tá? Bota aqui. Eu sou comprador nisso aqui porque testou a linha verde que vem funcionando. Agora, exagerou muito, né? Se eu usar a mínima desse candle, eu já não compro, porque o stop fica muito longo. E eu acho que o papel vai dar um repique. Talvez seja o caso de você jogar ele no intraday e fazer um day trade, ó, comprar um pivôzinho, botar um stop de intraday aqui e tal. Eu acho que ele vai dar um repique e a gente vai saber se ele vai voltar para as máximas, para continuar na tendência, fazendo topos e fundos ascendentes, que é o que tem feito até agora, ou se ele vai bater cabeça nesse 70 aqui e pela primeira vez quebrar a tendência de alta e de repente virar o jogo aqui. Mas sou comprador, porém não vou dar a compra porque eu acho o nível de risco muito alto, não estou muito satisfeito com o movimento que ele fez ontem. Olha o tamanho desse candle aqui, né? A porcentagem que tem entre 67,20 e 62, né? Muita coisa. Mais de 10% de porcentagem aí. Boa. Okay. E aí pediram para analisar aqui Ambev. Se a gente já tinha falado de Ambev, a gente não falou de Ambev. Tinha ser um ativo mais resiliente, até porque a empresa tem quase 7 bilhões de reais em caixa líquido. Pode vir um dividendo extraordinário ainda no final do ano. Não é um ativo barato, negocia próximo a 20 vezes lucro, é um ativo caro, mas a gestão da companhia consegue, mesmo não crescendo muito a venda de cerveja, para ter uma ideia, no segundo TRI de 2015 comparado, né, voltando até segundo TRI de 2012, a venda, o volume de cerveja só cresceu 2,6%. Refrigerante está caindo. Refrigerante cai por dois motivos. Um é a saúde e segundo, porque na hora de comprar refrigerante em casa, o cara corta, mantém a cerveja, mas corta o refrigerante, o que é normal, né? Eu fiz isso lá em casa. Não dá, a mesma coisa. Pô. Meus filhos não bebem refrigerante, então eu falo, pô, não deixa eles beber. Quer dizer, bebe de vez em quando, mas eu evito que eles bebam. Então, isso é normal, mas a nossa cerveja a gente não mexe, né? Pô, a nossa cerveja não dá. No refrigerante você mexe, mas na cerveja não. Então, mas mesmo assim a empresa consegue crescer margem. É impressionante quando você olha hectolitro, né? Receita por hectolitro, margem por hectolitro, é impressionante. A empresa consegue, mesmo assim, apertar a distribuição direta, tudo isso, ela melhora a margem. É impressionante o que eles conseguem fazer. Ela dá aula de governança. Gestão, né? De governança, gestão, de aperto. Eles falam, né, que custa que nem unha, né? Tem que cortar toda semana, né? Então é impressionante. Eles partem do orçamento base zero, o modelo garantia. Orçamento base zero, ele parte do zero para ir subindo, e não o contrário. Eu vou gastar tanto, não, eu não vou gastar nada e vou subindo. O que eu tenho que realmente, onde eu tenho que realmente gastar. Como ela não precisa fazer investimentos, não tem um capex alto, porque ela não está trabalhando a full capacity, capacidade total da companhia, ela não precisa fazer. Então ela gera de caixa 4 bi 300 por trimestre. Investe 1 bi 200, está gerando muito caixa. Pode se tornar uma boa pagadora de dividendos. E num cenário desse tal, é um ativo mais seguro para ter nesse cenário. Sofreu por conta do JCP, que poderia ser extinto, é uma boa pagadora de dividendos, mas eu acho que para ter o brincação para neto. Exatamente. Eu acredito também que você pode ter essa visão de investidor, ela está caindo pouco em relação ao que o Bovespa cai, mas está caindo, na verdade que dessa vez está caindo. Eu fiz uma compra nela há pouco tempo, a gente pode jogar no gráfico, uma compra nela há pouco tempo, deu certo, mas eu gostei da zerada, ela vem dando divergências entre esses topos aqui, e o santo, divergência de topo, que é um sinal de queda. Então assim, eu pro trade, se ela der um repique lá para perto de 19,5, 19, eu sou vendedor, eu vou procurar a venda. Então eu imagino que num curto prazo, ela pode vir aqui e eu vou querer vender para swing trade, embora nesse caminho eu possa tranquilamente jogar no 15 minutos e ser comprador no day trade, talvez até dormir um dia ou outro, mas mais para day trade, compra para swing trade, quero vender. Mas lá para 19 um pouquinho mais que isso, tá? Agora, mais para longo prazo, esse 17 aqui era a compra, cara. Então, o que pode acontecer? Esse 17 a gente tinha até falado, que era o topo da consolidação de anos lá atrás. Então, ela tocou lá no 17, que é a linha verde no semanal, e realmente já dava para estar comprando, já estaria com uma porcentagem boa no bolso aí. Então, pode acontecer o quê? De repente, a gente pode vir a fazer um zigue-zague aqui de alta. Não dá mais para comprar, só se você comprou no 17, mas se por acaso fizer assim, aí sim a gente parte para compra nela. Então nada na mão por enquanto. Infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, o tempo aí mais do que se esgotou. Infelizmente a gente vai ter que encerrar o Batalha do Século por aqui. Eu ainda sigo com cautela no índice, poucos ativos para comprar, esperar, melhor cenário, mas como você falou, dá para tradar aí botaram um que é um dos únicos aí que tá bonito ainda, aquela Beef 3, tá segurando ainda comprado. É o que eu falei, se tivesse que ter o único frigorífico, a gente consegue comprar. O gráfico também libera, não lembro se estopou agora de ontem para hoje, mas acho que, não sei se ontem estopou
Mas enfim, tava bonitinho. Mas é um prazer mais uma vez estar com vocês, um prazer aprender mais um pouco aqui com o Celso, juntar as duas análises. Tentar ajudar, né? Exatamente, aumentar o processo de aprendizado. Acho que mais do que analisar papéis, é legal a gente aprender, se preparar. Estamos aprendendo com um cenário difícil. Quem está aí, parabéns a todos os investidores que gostam de bolsa, que continuam na batalha, aprendendo a vender, aprendendo a se defender, aprendendo com a disciplina, né? Quando você aprende numa tendência de alta, às vezes você se estrepa quando vem abaixo. Aprendendo num momento difícil, a gente está ao contrário, preparado para uma tendência de alta fazer muito dinheiro. É isso aí. Prazer. É isso aí. Um grande abraço, a gente volta terça-feira. Terça de volta, a gente está de volta.